Bom, pessoal, voltando aqui agora, deixa eu começar a última parte da nossa aula. Uma coisa que é muito difícil de transmitir, mas que eu vou tentar aqui falar com vocês, é o espírito de uma época. Como as pessoas se sentiam e como elas percebiam o tempo que elas estavam vivendo. Por exemplo, em 2021, aqui no Brasil, a gente tem uma profunda ansiedade e preocupação com o futuro. Tá todo mundo muito preocupado com os rumos do país, porque sente que a coisa tá muito complicada, independente de quem seja, assim. Se você não tá preocupado e um pouco angustiado até com o futuro do Brasil, você tá vivendo na Disney, assim, absolutamente isso. Você não tá, ligando o jornal. Mas naquela época, a partir da década de 40, começa a ter no Brasil um sentimento de tipo assim, caramba, a gente tá chegando no futuro. Você vê o rádio para uma pessoa que nasceu em 1920, sabe, você ter o seu aparelho de rádio dentro de casa, na década de 50 vai chegar a televisão, você sente como se, sabe, o futuro ele tá chegando aqui, isso deslumbrava as pessoas se reuniam, sabe, na hora da janta ou depois da hora da janta para escutar os programas de rádio. Então havia uma profunda sensação de que as coisas estavam mudando, um profundo sentimento de novidade no ar, e até mesmo de animação com o futuro, principalmente que vai se intensificar após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas para o pessoal que aqui no Brasil, o pessoal bem subalterno, a sensação era um pouco essa. Tinha uma guerra acontecendo lá na Europa, mas começava a ter sabe, essa sensação de novidade, tipo assim, as coisas estão efetivamente mudando. E, enfim, nessa época, o Estado Novo inaugura um grande projeto cultural. Porque, como eu venho repetindo aqui para vocês, o Brasil que a gente conhece hoje, ele deve muito a essa época. E, inclusive, a cultura brasileira, o que a gente conhece como cultura brasileira, deve muito a esse momento. Por exemplo, o carnaval, uma festa tipicamente brasileira, ele vira feriado nacional e é instituído no Brasil todo, mesmo em lugares de não tanta tradição. Por exemplo, tem desfile de escola de samba em Curitiba, tem desfile de escola de samba no Amazonas. Isso é por lei, assim, tem que ter mesmo, o Estado tem que financiar. Por quê? Porque a intenção do governo central era transmitir essa sensação de unidade nacional, tipo assim, somos todos brasileiros, vivemos na mesma cultura, no mesmo estado. Então, essa sensação de que existiam ilhas no Brasil, que uma pessoa que no Rio de Janeiro vive totalmente diferente da pessoa que vive lá no Amazonas, começa a se dissipar nessa época. E um órgão muito importante que deu conta de participar desse momento é o órgão, na realidade, da censura, o DIP. O DIP sempre cai nas provas. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia esses comerciais do Getúlio Vargas no rádio. O Getúlio fala todo dia com os trabalhadores do Brasil. Então, ele transmitia, foi a primeira vez que as pessoas conversavam com o presidente. Tinha a Hora do Brasil que foi instituída nesse momento. Então, essa sensação de que, caramba, ele é uma pessoa próxima de mim, começa a se intensificar de maneira muito decisiva. Porque o Getúlio ele fazia questão de se apresentar como um trabalhador, mesmo que ele nunca tenha sido. O cara era de uma oligarquia do Rio Grande do Sul. Mas ele se apresentava assim, a primeira carteira de trabalho, a carteira de trabalho 001, é a do Getúlio Vargas, está lá no Museu da República, para quem quiser ver quando os museus voltarem a funcionar. Então, além dessa modernidade propriamente, é um momento muito efervescente para o cinema nacional, a literatura regionalista é decisiva nessa época. E por isso eu estou falando de Vidas Secas, do 15, da Raquel de Queiroz. Então, toda essa coisa assim, caramba, vamos conhecer o Nordeste, vamos conhecer o Norte, vamos conhecer o Sul, o Rio de Janeiro, São Paulo. Então, essa efervescência cultural é muito grande no período do Estado Novo. E, além disso, o futebol também está se popularizando de maneira decisiva. Cara, isso aí, imagina o que é uma pessoa
lá do interior do Nordeste, conseguir escutar o jogo do Flamengo. Aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, ele conseguiu ouvir a transmissão, e aquelas transmissões muito emocionadas e eloquentes dos narradores que já escutam um jogo de futebol pelo rádio. Sabe a loucura que é? Os caras ficam alucinados. Você fica ansioso junto. Então é um período muito decisivo para garantir a unidade nacional. O Brasil vira Brasil, do jeito que conhecemos hoje, nessa época, decisivamente. Enfim, agora falando um pouco, saindo desse âmbito cultural, vamos falar um pouco de relações exteriores. Como eu falei anteriormente, os Estados Unidos estavam numa crise profunda e nesse momento eles estavam começando a se recuperar. Eles adotaram o que a gente chama de política da boa vizinhança. Antigamente os Estados Unidos invadiam militarmente os países. Não sei se vocês conhecem, mas enfim, não dá para entrar nisso agora. Mas os Estados Unidos garantiam o seu poder pela força. Mas como eles estavam muito baleados por causa da crise de 29, eles tiveram que inaugurar um novo tipo de relação com a América Latina. E na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um país decisivo, porque se o Brasil tivesse do lado dos aliados, eles conseguiriam ir para a África sem gastar tanto combustível. Então é inaugurada nessa época o que a gente chama de política da boa vizinhança. Saiu aqui. Isso cai muito na prova. O que os Estados Unidos passam a fazer de agora? O que a gente chama de diplomacia cultural. Eles mandam os cineastas de Hollywood vem aqui pro Brasil. O Walt Disney, ele faz o filme do Zé Carioca, The Three Cavaleiros, Os Três Cavaleiros. É o Pato Donald, o Zé Carioca e aquele galo mexicano que eu esqueci o nome dele. Eles fazem um filme, cada um visita um lugar dos 3 continentes. Então, é muito interessante que a abordagem a partir de agora é cultural, ou seja, os Estados Unidos querem fazer aquele tipo amigão, assim, amigo do peito, vamos fazer um filme junto, aí você apoia a gente na guerra e não sei o que. Enfim, o filme do Orson Welles nunca saiu, mas os filmes do Walt Disney sobre o Brasil são muito famosos. O Zé Carioca é um personagem muito popular até hoje e vem desse momento. Vem desse momento que os Estados Unidos não podia garantir um apoio financeiro muito grande, nem uma imposição militar. Então a aposta certamente é cultural. Enfim, e agora o Brasil na Segunda Guerra é o tópico que mais cai. Por que o Brasil entra na guerra? Para construir a CSN, para continuar o processo de industrialização. A Companhia Siderúrgica Nacional, fundição de aço, de ferro, toda essa indústria de base. Indústria de base são os materiais usados para fazer outros tipos de produto. O Brasil era muito carente disso e os Estados Unidos financiam a CSN de modo que o Brasil apoia decisivamente os aliados. Mas até aquele momento ocorre o que a gente chama de política da barganha. Getúlio, um cara muito astuto, quando os Estados Unidos não queriam ceder uma coisa para ele que ele achava fundamental, ele se aproximava dos nazistas. Ele falava assim, olha só, você não está me apoiando? Então deixa eu elogiar o Hitler aqui, deixa eu dar uma saudação no Mussolini. Aí os Estados Unidos iam lá e cobriam a oferta. É o que a gente chama de política da barganha. E foi nessa que o Getúlio descolou a CSN. O Brasil para com isso e rompe definitivamente com o eixo em 1942 e manda os pracinhas para a guerra em 1944, já no fim da guerra, quando a guerra estava perdida, mas para fazer uma cena, né? Para ter tropas brasileiras na Itália, eles mandaram. Mas como eu disse anteriormente, decisivamente tinham bases militares no Nordeste do Brasil para eles fazerem manobras militares sem perder muito o combustível. Enfim. Agora uma história do cotidiano, essa coisa maneira que ninguém conta pra gente. Vocês sabem que o símbolo dos febianos, do pessoal da FEB, era uma cobra fumando. Por quê? Porque tinha esse ditado popular na época, brasileiro na guerra, mais fácil ver uma cobra fumando. Então, o pessoal do exército levou isso pro pessoal, ficaram muito chateados. Então, o nome do esquadrão que foi mandado para a Itália é Cobras Fumantes.
porque eles agora estavam na guerra. Não sei se vocês conseguem ler agora. Na munição aqui do soldado tá escrito: a cobra está fumando. Porque era uma coisa realmente impensável. O Brasil envolvido no conflito mundial. Pois é, gente, aconteceu e aconteceu na Segunda Guerra. Por fim, o fim do Estado Novo. O que acontece com os febianos e com o exército em geral? Eles percebem uma contradição muito grande no governo brasileiro. Por quê? A política externa do Getúlio, ou seja, a relação dele com os outros países, era uma relação que pregava a democracia, pregava os direitos políticos para todo mundo. Só que internamente o Getúlio era um ditador muito cruel. Assim, como a gente viu o que ele fez com a Olga Benário, apesar de pagar de bom moço junto aos trabalhadores. Então, essa contradição entre lutar com uma ditadura, contra as ditaduras na Europa, mas se ser próprio uma ditadura aqui no Brasil, é o que derruba definitivamente o Estado Novo. O fim do Estado Novo ocorre em 45, mesmo ano do fim da guerra, e não teve jeito. O Getúlio sai bem queimado, na realidade. Ser ditador nunca é uma coisa boa. Perdeu o apoio dos intelectuais que o apoiaram durante muito tempo. O Villa-Lobos, por exemplo, é um cara que começa a compor nessa época. Enfim, ele apoiava o regime do Estado Novo. Drummond apoiava também, para de apoiar. Enfim, toda uma galera começa a desbandar mesmo. Então ele perde apoio de todo mundo, inclusive das elites, inclusive dos industriais que o ajudaram. Mas ele ainda tem apoio de um ator fundamental, que é o povo brasileiro, que é muito grato. Eles têm essa impressão de que o Getúlio deu esse grande presente, que é a CLT, para o Brasil. Então, esse movimento de transição à democracia, chefiada pelo Getúlio, é o chamado queremismo. Ou seja, o povo ia para as ruas, tinha eleição lá entre o general fulano de tal e não sei quem. O povo ia para as ruas e gritava: queremos Getúlio, queremos Getúlio. Justamente por causa dessa gratidão e popularidade que o ditador brasileiro adquiriu, principalmente depois da CLT. Então vocês veem que política é uma coisa muito complicada, né, gente? Enfim, a gente se vê agora. O vídeo deve estar muito longo. A gente se vê na aula 5, né? Beleza? Foi ótimo estar com vocês. Beijão.